A partir de agora, Aspirinios. Um amigo já me disse: Natália, se a gente pode trabalhar com os amigos, por que a gente vai escolher outras pessoas? Eu não participei do episódio da última semana sobre amizade, mas vou tirar aqui o meu atraso. Eu faço esse podcast com dois grandes amigos, o James e a Fernanda, e estou chamando hoje para o nosso super palco de Aspirinios uma amiga, a também jornalista Maureen Mota, uma guria que me ensinou a dizer que coisa querida e negrinha. Ela sempre chama a gente de negrinha. Muito antes das influencers, de todo mundo ter seu próprio programa de televisão, ela tinha um puta programa de TV. E fez um grande sucesso no Brasil inteiro. Enquanto a gente se estapeava nas redações de jornalismo, tentando um espacinho, ela já tinha o seu próprio site e criava conteúdo antes de todo mundo virar creator. Pode parecer que a pauta de hoje é o avanço dessa mulher que vem chegando, mas a gente também quer falar de corpo livre e aceitação, pois a Maureen sempre foi a minha amiga gordinha que mais pegou os boys nas temporadas de moda e sempre esteve acompanhada e feliz. Bem-vinda a Aspirinios, Maureen Mota. Obrigada! Adorei essa apresentação. Tudo bem, gente? Foi lá do fundo. Ai, amei. Depois tu me manda o texto. Tá bem, amor. Bem-vinda. Fernandinha, e aí, querida? Uma alegria! Uma alegria. Tava aqui falando com a Maureen, que eu me lembro dela no programa quando ela fazia o Patrola. Eu lembro dela aqui em Belo Horizonte. Eu não lembro o evento, mas eu lembro de que ela tava, né, rodeada de gente maravilhosa, super espivitada, fazendo milhões de coisas. É isso. Espivitada, uma alegria tê-la aqui. Não, uma alegria também estar com essas mineiras aí, porque gurias, eu amo Minas, muito. Adorava ir para Belo Horizonte trabalhar e realmente estava sempre rodeada de gente aí, porque, nossa, vocês recebem a gente tão bem, né? Então, era uma felicidade. Toda vez que dava 6 meses, tinha que ir de novo. Ai, que bom! Vou passar minha temporada em BH. Muito legal. Ai, bom demais, né? Então, tem muita história para contar, né? Eu acho que você poderia falar de reinvenção, quer dizer, as pautas são várias, mas eu acho que tem uma coisa que é mais urgente, que é a questão da coleção de moda praia. Explica um pouquinho para nós aí. O que você está aprontando? Ai, gente, pois é. Como vocês já estavam contaram ali um pouquinho antes, então já fiz várias coisas na vida, né? E como jornalista, né? Além de ter lá o programa de televisão e escrever, ter o site, etc e tal, eu e Natália também sempre fomos setoristas de moda, né? E setorista de moda é aquela coisa, né? Tu fica o tempo inteiro com o criador e tu começa a te colocar no lugar e achar, nossa, eu poderia fazer alguma coisa, ter aquela vontade. O mundo da moda não apareceu na minha vida só, né, durante essas coberturas, mas sim foi uma coisa que sempre teve muito presente desde pequena. Minha mãe era muito faceira, gostava gostava muito de moda, tinha sempre muitas revistas na minha casa, tinha aquela coisa de visitar lojas e viagem, sempre muito focado nisso. Então, é um universo que eu cresci muito próximo. E aí acabou que, por ser gordinha, também eu tinha uma necessidade de dizer, não, gente, para aí. Por que não tem roupa pra gordinha? Agora tem um monte até, né? Mas sempre foi muito difícil, sabe? Esse negócio das roupas. E eu sempre, como viajei muito, eu sempre comprei muito roupa fora. E sempre fiz muito as minhas roupas também. Então sempre tive um estilo muito meu. E vi essa dificuldade nas pessoas que não tinham acesso. Então, na verdade, esse sonho de ter uma marca, né, de moda plus size, e no caso vai ser all sizes, é um desejo antigo.
que desde 2006 eu queria fazer, mas eu entendia que o mercado não estava preparado, né? E eu acho que as pessoas nunca... vai demorar ainda um bom tempo para elas estarem preparadas para aceitar, né, esses biotipos que são diferentes. Hoje teve uma coisa importante que aconteceu, que foi a criminalização, né, da gordofobia em Recife, a primeira cidade do Brasil a criminalizar isso, né, que eu acho super importante, porque quando a gente vai para uma discussão de internet, que a gente vê alguma menina querendo lá, e a gente vê muito mais corpos gordos hoje em dia, né, que no meu tempo parecia que era a única ali, né, era quase um ET. Eu era aceita porque, assim, é como as gurias, tipo, eu passava por cima, eu não tava nem aí, eu fazia de conta que não era comigo, eu não ficava ouvindo críticas ou julgamentos, eu fazia a minha história, mas eu tinha certeza que eu era muito sozinha nesse papel, assim, não tinham várias gordinhas trabalhando em televisão, nem várias gordinhas cobrindo eventos de moda, era muito isso sozinha, que eu queria assim. te perguntar. É uma curiosidade que eu tenho, assim, dentro desse assunto, como é que você levava isso? Porque você trabalhava em TV é imagem, e é uma imagem muito estereotipada. Muito. Anos atrás era mais estereotipada ainda, e você fugia desse padrão. E é isso que eu tô te dizendo, a lembrança que eu tenho de você aqui em BH era um furacão, sabe? Você ali, maravilhosa, plena e, sabe, e rodeada de pessoas e super animada e fazendo suas coisas. E eu olhava aquilo ali, eu falava assim, gente, que massa, porque é uma coisa fora do padrão, que a gente estava acostumado. Como é que você levava isso, Mauri? Ah, Fernanda, mas então, eu nunca tive essa questão de não me aceitar. Ou talvez eu não tivesse espelho praticamente. Não sei, é das duas uma. Porque eu sempre assim, ó, eu nunca me percebia um corpo estranho. Eu não tinha essa coisa. Eu sempre namorei, eu sempre trabalhei, eu sempre viajei, eu sempre me vesti, sempre segui moda, Massa. etc e tal. Então eu não tinha essa coisa, sabe? Porque eu acho que isso acontece com pessoas que elas ficam muito abertas para o julgamento alheio. Eu nunca dei espaço muito, sabe? Eu via que tinha, né, sempre assim, um preconceito aqui, um preconceito ali, mas a minha vontade de fazer as coisas, ela sempre foi maior. E nunca, jamais eu usei o corpo para ocupar algum espaço. Sempre foi uma coisa meio que usar o intelecto, assim, sabe? Pela inteligência, pela comunicação, pela informação, né? Então, assim, eu nunca era assim, a gorda engraçada, a gordinha não sei o quê, sabe? Não tinha isso, né? Então, era uma mulher que estava sempre procurando, sempre fui muito à frente do meu tempo, sempre fui muito, como diz a Natália, minha empresa de conteúdo, né, abriu em 2007, então eu trabalhava, o meu nome da minha empresa era MM Conteúdo, que é uma coisa que a gente ouve falar hoje, né, em 22. Então, e assim, a palavra conteúdo hoje, inclusive, pediu para tirar férias por 7 meses, que ela não aguenta mais, de tanto que estão usando. Sim, né? Exatamente. E eu fui, tipo, a primeira empresa de conteúdo de moda, né, lá atrás, assim, trabalhando com marcas daqui, Grandene, Piccadilly, enfim, várias marcas do sul da indústria calçadista. Então, eu acho que não dava muito espaço, né, para isso. E como quando tu tá sempre inovando e inovando e sendo um pouco outra palavra nova, né, que é futurista, que é olhar para frente, né, acho que as pessoas elas te param mais para te ouvir do que para te julgar. Né? Então, assim, sim, as pessoas não ficavam assim, ai, nossa, gorda, feia, isso, aquilo. E até porque, né, gente, vocês não estão me vendo, mas eu não me acho feia. Então eu nunca me encaixei. Assim. Parece uma boneca. Parece uma boneca. Então, nunca me encaixei, sabe? Então, assim, até um tempo, em 2000, eu fiz uma cirurgia bariátrica. E fui uma das primeiras a fazer. Por uma questão de saúde, porque eu tenho um problema no joelho, que é um horror, que me acompanha ao longo da vida. E daí eu fiz essa cirurgia, e daí tinha
uma espécie de avaliação de umas reuniões, assim. E eu fui fazer a cirurgia, eu apresentava já o programa, né? Tava na TV aberta, dando 18 pontos de audiência por sábado. E aí eu tava lá, e daí o cara começou a traçar o perfil, assim. As pessoas que se encaixavam na cirurgia, elas eram antissociais, elas não saíam de casa, elas não namoravam, elas não trabalhavam, elas, tipo, losers totais, entendeu? Daí eu fiquei, mas cara, eu não sou essa pessoa, né? Aí eu disse, gente, que loucura, né? Então, assim, acho que eu nunca me percebi mesmo, sabe? Eu ia fazendo, assim, né? Então, eu acho que não dava espaço pra ficar lá sofrendo, né? Acho que tem muito mais pra fazer, a vida é curta, né? Pelo amor de Deus, vamos objetivar isso aí. Vamos objetivar isso aí total, Maureen. Eu tava pensando aqui, você tava falando dessa marca sua, hoje, por coincidência, eu tenho um programa de rádio e tem uma colunista que toda terça-feira fala sobre comportamento. E ela estava hoje falando exatamente sobre idealização, autoestima e corpo, né? Como que as pessoas, elas idealizam, principalmente por causa das redes sociais, os corpos e, enfim, corpos muito irreais, né? Que ninguém vai chegar àquilo ali com tantos filtros e photoshops e, enfim. Mas a gente estava comentando sobre como a Rihanna ganhou dinheiro. Ela foi, acho que esse ano, pela Forbes, uma que mais ganhou dinheiro. Não sei se foi esse ano ou ano passado, como empresária. E as pessoas se perguntando o que tinha de diferente, além de ser a Rihanna, né? É que ela abriu uma grife de lingerie e que a grande sacada era que eram para todos os corpos. Sim, inclusive os comerciais. Foi que quebrou a Victoria's Secret, né? Foi o grande antagonista, né? Isso, porque você olhava na publicidade dela, tinham todos os corpos, lingeries de todos os jeitos, como tem que ser, na verdade, né? Isso não te dá um pouco... Você que deve estar trabalhando com isso, você e Nath que trabalharam com moda a vida inteira, com padrões a vida inteira, isso não dá também um pouco de esperança de que a gente está caminhando também para uma... Caminhando ainda a passos lentos, tá, gente? Mas para para que a moda seja mais plural mesmo, ela abrace essa coisa, essa pluralidade. Eu acho, gurias, que tem uma diferença entre Estados Unidos e Brasil, né? Para começar. Assim, Estados Unidos tem um negócio cultural de que existe lá, sempre existiu essa coisa de pessoas grandes, né? E obviamente que a moda não acompanhava, mas sempre teve roupa pra gente grande. É verdade. Né? Tanto que eu sempre comprei roupa lá. Aqui no Brasil, não. E, aliás, eu aqui estudando para ver como é que foi esse início do plus size, né? Na verdade, até a Revolução Industrial, não existia essa coisa de ter que ser magra. Porque as roupas eram feitas sob medida para os corpos da pessoa. Então, eram individuais. Então, você ia no alfaiate, na costureira, fazia tua roupa, cabia, né? Daí, quando veio a Revolução Industrial, que eles tiveram que produzir em larga escala, começou esse negócio de ter que ter os tamanhos para produção. E aí que as pessoas que tinham tamanhos maiores, que obviamente não eram grande parte da população e que hoje já é, né? Porque hoje 52% da população tá obesa. Então era uma coisa assim, nossa, ficava uma coisa meio excluída, né? Num cantinho lá da loja, alguma coisinha tinha, mas era muito pouco. E aí teve lá uma estilista que viu isso e que resolveu apostar nesse mercado, e depois ela casou com um cara que incrementou isso, e foi ali que surgiu a primeira marca de plus size, mas já era bem tarde. Então, quer dizer, é uma coisa muito complicada, mas o tempo todo, e depois veio ainda um estereótipo criado pelos próprios americanos da mulher ideal, que era aquela Barbie, alta, loira, peituda, magra. Então, que eles queriam que fosse esse o padrão ideal da beleza. E aí virou aquela loucura, né, de as pessoas não conseguirem nunca chegar naquele padrão. E aí
que a questão maior para mim é como que a gente vai falar, né, de diversidade, de aceitação, se a gente não tem roupa para vestir essas pessoas, né? A gente não pode falar de diversidade, de aceitação, se a pessoa se sente infeliz porque ela não consegue entrar numa loja e comprar. Então, esse caminho do all sizes, ele é sem volta, ele vai cada vez mais para frente. Nos Estados Unidos, isso está cada vez mais pulsante, né? Tanto que essa semana passada a Old Navy parou de ter seções separadas e agora você vai na Arara, a Arara tem do P ao Legal. 4G, né? Não tem que ir lá num cantinho da loja. Que é o que deveria ser, né, gente? Só que aqui Porque no Brasil... dificuldade, né? Só que aqui no Brasil, por mais que tenha um monte de gente gorda, enfim, né... Por aí, agora depois da pandemia, mais ainda que um monte de gente engordou, a gente tem um negócio que quando vai falar de gordura nas redes sociais, vai lá uma gordinha, eles pegam e postam. Que isso não é saudável. A Marie Claire fez uma postagem essa semana de uma menina. Não é saudável, vocês estão romantizando a obesidade. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Então, quer dizer, só de já ter pessoas se expondo na internet, mostrando seus corpos, e a gente vendo outras coisas, vendo dobras, vendo gordurinhas, já é uma coisa maravilhosa. Porque é tipo assim, é sair, né, de trás do esconderijo, né, de não poder ser imperfeita, ou o que é ser perfeita, né, porque a pessoa pode estar super magra e também tá péssima de cabeça, ou tá com alguma toda doença errada, que ela não né? é visível. Então assim, sei lá, tá passando por um câncer seríssimo, né? Então essa pessoa tá doente, mas a gente não tá vendo, porque o câncer é uma doença, né? Se tu não tá ali sem cabelo, ou etc e tal, a gente não vê. Então assim, se é uma pessoa magra, então é uma loucura, sabe? Até é ruim eu fazer essa comparação, mas é só pra entender como que uma coisa que é um corpo gordo e que pode ser saudável, às vezes ele é esculachado, entendeu? De não poder a pessoa ser o que ela quiser ser. E cada um cuide da sua vida. E tem uma coisa também, muito em cima do que você está falando, né? A gente está falando da história dos gordinhos, das gordinhas, enfim. Mas tem a história também da gente fazendo perennials, né, Maureen? Que é a história também do padrão que te encaixam depois que você já tá maduro, né? É aquela história de mulher de 40 não pode usar franja, não pode usar mini saia, não pode usar tal roupa. É sempre é sempre um padrão que você tem que seguir, que é exaustivo, né? É muito exaustivo você achar que você tem que ficar o tempo inteiro seguindo um padrão que, nessa altura do campeonato, em pleno 2021... Poxa, não dá mais, né? Pois é, mas você sabe que isso mudou? Vou te dizer por quê. Porque, na verdade, eu até escrevi um livro... Tá mudando. Em 2017, chamado Socorro, com que roupa eu vou? Que era muito um guide, né? É um guide com várias entrevistas, abertura da Constança Pascolato. É um livro super bonito, assim, graficamente lindo. E ele tem, assim, casamento, isso, aquilo, né? Várias ocasiões como usar. E foi engraçado, assim, porque eu tava escrevendo aquilo, mas as entrevistas são todas como não usar. Porque a gente tem regras, né? Assim, casamento é tarde, casamento é noite, as coisas que tu pode. Mas é muito mais pra auxiliar uma pessoa que não tá no mundo da moda e que não tem essa desculpa poética, né? Pra usar o que bem entender. Porque, na verdade, se você faz parte de um determinado grupo, né? Sei lá, artista publicitário, jornalista, não tem muito mais esse negócio com que roupa, né? Você tem uma personalidade que vai se sobressair a essa roupa. Mas o que eu queria te dizer é que com a revolução digital que a gente está vivendo, e principalmente com a pandemia, a gente vai ver que não vai mais ter essa história. Sabe por quê? Porque as pessoas pararam de se encaixar em tribos de usar a moda como um outdoor ou para designar faixa etária ou um gosto. Porque agora a gente designa o que a gente quer e o que a gente gosta através das nossas escolhas aqui. E daí, que é uma coisa louca que no digital nos dá, que é assim... Eu posso gostar de uma série com 50 anos que a minha sobrinha de 16 também gosta e que a minha avó de 80 também vai gostar. Então,
a gente se encaixa muito mais por gosto. E isso do metaverso, que é esse mundo digital, ela nos entrega outras coisas. E é muito louco se você for perceber, por exemplo, que a moda tá andando também para ter um protagonismo nesse metaverso. Que a gente não precisar comprar um monte de roupa. Que a gente vai trocar de roupa digitalmente, sabe? Como a gente também troca de maquiagem, né? Tipo, bota um filtro, tira o filtro. Você já colocou uma roupinha digital? Porque é a sua cara. Não, ainda não. Mas estou tentando. Porque tem isso? Eu nem sei, gente. Tem, uai. Aquele tênis que você não pode comprar na real, você pode comprar ele virtualmente e usar ele numa call, sei lá. Não sei como é que você mostra um tênis numa call, né? Numa postagem. Explica aí, Mauri. Você sabe tudo antes da gente? O metaverso. Vou explicar rapidinho. A Balenciaga fechou hoje, por exemplo, a Balenciaga fechou com aquele Fortnite, que é um jogo, um videogame super famoso. Enfim, eles estão usando os avatares, vestindo os avatares do game, né? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas podem mudar de roupa digitalmente com menos dinheiro do que fisicamente, entende? Na vida real, então, assim, claro, é mais fácil você comprar a gente troca a cada 7 anos. Então você pode comprar um moletom da Balenciaga por $2 online ou comprar um moletom de verdade por 500 offline, entende? Então, assim, como o digital tem esse negócio de você ter que ter muito conteúdo diferente, né? Toda hora uma postagem, um vídeo, um TikTok, um não sei o quê, é uma possibilidade de você poder ter essas trocas todas por bem menos preço. E, enfim, né? Que é o negócio dos filtros que os tantos maquiadores estão investindo. Tem gente que fica pregando, sou contra filtro. Mas por que é contra? Sabe? Tanto faz, você não vai ali e modifica toda a tua cara? Bota botox, bota não sei o quê. Se enche de coisa e daí não pode usar filtro? Não, amiga, então fica com a tua cara toda caída e vai lá e diz que não quer usar filtro. Agora, botar um monte de coisa e dizer que é contra o filtro, não, vai cagar, né? Então não tô acreditando. É muito maravilhosa, né, gente? Eu perdi o bonde porque a internet de Guarani caiu, mas tinha uma pergunta lá atrás, que a Fernanda perguntava se a gente percebia mudança, né, Fernanda? Você falou isso? Sim. No mercado, em função do plus size, do corpos e tal. Eu acho que a gente está muito longe ainda, né? A Mauri falou aí de comparar com os Estados Unidos. Eu nem tenho muito poder de comparação com os Estados Unidos, porque é um país que eu pouco vou e é uma cultura que eu não aprecio tanto quanto a europeia. Mas eu acho que o Brasil sempre está um pouco atrás, porque eu posso dizer que, morando no interior, eu vejo uma coisa muito interessante, assim, que é as meninas adolescentes gordinhas, de short curto, que na minha época uma menina gordinha jamais colocaria. Tem isso agora. Eu fui uma menina gordinha. Eu fui uma gordinha adolescente, né? Eu andava com camiseta enorme, moletom amarrado na cintura para ninguém ver o culote. E eu não mostrava o meu corpo. É justamente por isso, porque agora as pessoas se mostram primeiro por dentro. Porque as pessoas têm a oportunidade digitalmente de dizer quem elas são. Então você tem a possibilidade de mostrar suas ideias primeiro, antes de mostrar o teu corpo. Antes não. As pessoas ficavam mudas, mostravam primeiro, era o cartão de visita. Então era cheio de regra, né? Então tinha que ser... Não, mas sabe o que eu acho? Que é diferente, eu tô falando de outra coisa. Na real, essas meninas gordinhas mesmo, pra minha época, pro padrão da Natália, adolescente de, nossa, gente, 45, quantos anos atrás? 30 anos atrás? Elas são as novas gostosas. Eu não sei, é que eu acho que também a gente daí vai para uma outra seara de celebridade. A Anitta tem celulite, né? Não, mas a Anitta é magérrima, gente. A não, Anitta mas é magra, ela pregou, ela mostrou celulite, ela mostrou várias coisas, né? Então, sim, tipo assim, ela sim, normatizou. Mas ela é esguia. Ela é esguia. Não, eu tô falando de meninas gordinhas mesmo, de short muito curto, e você vê que elas estão, de fato, felizes com o corpo que elas têm.
que na minha época isso jamais teria acontecido. Eu tenho certeza, porque eu vivi a adolescência estando gordinha e eu não sosseguei até que eu perdi 40 quilos. Então, eu acho que sim, a gente percebe, pelo menos aqui, que eu vejo uma mistura muito maior do que talvez nas grandes cidades de classe social, porque no interior você convive com todas as classes, assim, você entra no supermercado, tá a pessoa mais rica da cidade e o mendigo fazendo compra, todo mundo junto, né? Não tem a classe social do supermercado, né? O supermercado é um só, é diferente, né? Mas o que eu percebo é que as meninas estão colocando os corpos fora do padrão até então vigente para fora no Manais. E eu acho isso muito legal. O corpo tá para fora, né? E de vez em quando eu me vejo pensando assim, que é um pensamento viciado. Nossa, ela é tão gordinha, olha como é que ela tá, tipo, pelada. Sim. Juro que eu ainda tenho. Mas é que eu acho que tá tudo muito erotizado. Foi por isso que eu falei da Anitta, entende? Então, assim, a moda é usar shortinho pra todo mundo, né? A Anitta tem lá no seu balé, ela tinha lá uma gorda, uma isso, uma aquilo, ela tinha essa diversidade. Então, se a gente for perceber, todo mundo dança assim, né? Botando a bunda pra trás. Gente, inclusive, outro dia eu tava observando o movimento. Eu tenho bunda, minha bunda é boa, mas eu não consigo fazer aquele movimento ali, não. Eu não sei, parece que tem uma coisa que acopla e desacopla na bunda dessas meninas. Eu não sei se na bunda de gente de 45 acopla e desacopla. Você consegue fazer aquele movimento? Não, eu não consigo também. Muito difícil. Muito difícil, mas tem. Tem uma acopla. A Beyoncé também, gente. A Beyoncé tá com 40. E ela também faz um negócio com a bunda que uma banda da bunda levanta e a outra abaixa, assim, ó. Gente, meu corpo não faz isso, não. Mas eu só vi isso há muitos anos também, né, Nath? Tem que ser também. Tudo é treino. Tudo é treino. Se você resolver fazer agora com 45 anos e pegar um coreógrafo aí que vai te treinar, isso é músculo. Entendeu? Se virar uma meta de vida, né? Articular o bumbum igual a Beyoncé. Vai que eu consigo até os 120 Não, vai que eu consigo, não. Se você treinar, se vai ser músculo, gente. Treino. Mas, gente, se a gente for ver, assim, essa cultura tiktoker, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu também dou muito a mentoria. E aí tem esse negócio do TikTok das pessoas pegarem e acharem que, não pode, tem que todo mundo sair fazendo coreografia. Tem que fazer. Não, gente, não precisa, entendeu? Na verdade, cada um tem que achar a sua praia. Mas eu acho que, sim, concordo com a Fernanda. É treino aí, ó. Tamo muito sedentária. Acho, gente. Tem coisas. Não, tem coisas que você olha. Tipo assim, eu não vou ser se eu quiser hoje fazer ginástica olímpica, eu não vou ser uma atleta. Eu não vou pra Olimpíada. Mas se eu quiser fazer, eu vou fazer. Claro, eu não tenho, na minha cabeça, eu não tenho isso que, não tenho idade pra... Não, eu vou fazer. Eu não vou ser uma atleta olímpica, eu não vou competir, mas se eu me propor, eu vou fazer. Se eu quiser que 2 bandas da minha bunda, cada uma se movimente numa hora, eu vou fazer. Eu não quero, mas eu vou. Imagina. Meta de vida. Pra começar, não tem nem bunda. Nunca tive. Então, assim, o máximo que vai acontecer é um montinho ali, muito tímido. Mas se eu quiser, ele vai. Essa semana eu descobri, através de uma matéria da Marie Claire, que uma menina tinha ganhado mais de 800 mil seguidores em um dia, porque ela tinha ido fazer uma visita surpresa para uma Virgínia, que é uma outra celebridade da internet que eu também não conhecia. Não sei quem é. Uma mega influenciadora. E aí, muito engraçado, porque ela era, assim, muito espoleta, e ela tava muito feliz que ela não tava conseguindo entender aquele sucesso repentino. Ela já começou a fechar contratos pelo Instagram, a dizer, gente, então tem que falar com não sei quem, com não sei o que, com não sei o que. E daí ela gritava, e no meio dos gritos ela dizia, eu vou botar minha bunda! Sabe? Porque, na verdade, essa questão da bunda é uma questão hoje. A gente queria botar peito, elas querem botar bunda pra fazer esse negócio desencaixado. E aí ela falou, quero botar bunda, não sei quem vai dar minha bunda. Só que eu olhava a bunda dela e eu achava, gente, a bunda dela tá boa, não precisa.
E daí você vê, né? Inversão total. Saiu da frente e foi pra trás. Aí, agora, no meio da pandemia, eu fui no meu hairdresser aqui, meu cabeleireiro. Adoro hairdresser. Eu faço umas coisinhas ali. E aí eu vi ele assim, tava com uma bunda grande, sabe? Eu falei, gente, o que aconteceu com a tua bunda? Ele falou, nada, que antes da pandemia eu tinha botado bunda, porque eu nunca tive. Aí eu engordei e fiquei com bunda da Gretchen. Eu falei, gente... Aí eu achei hilário. Aí eu falei, tem essas coisas também, né? Sabe uma coisa que você tá falando aí de colocar a bunda? Essa semana eu fiquei muito horrorizada com uma matéria que teve aqui, que por causa do Zoom, isso que a gente tá fazendo aqui, gravando, né, o podcast, que muitas pessoas estavam incomodadas com o nariz. E que nunca fizeram tanta rinoplastia por causa do Zoom. Gente, eu achei aquilo uma loucura. Eu vi também, essa mesma matéria. Eu achei aquilo uma loucura. Na pandemia as pessoas fizeram muitas intervenções cirúrgicas porque gastaram pouco, né, em outras coisas. Então fizeram muitos tratamentos estéticos, assim. Eu vi, tipo, a pessoa que eu faço coisas aqui, assim, a doutora Tiana, que ela é o máximo, assim, ela tava, assim, normalzinha, ela virou mega, sabe? Tipo, todo mundo gastou grana lá com ela e com todos os tratamentos possíveis. Porque a pessoa não tinha nada pra fazer, né? Ficou se ajeitando o rosto. Mas eu não sou contra ajeitar o rosto, não. De forma alguma. Ótimo. De forma alguma. Eu acho que se você tá afim, tem que fazer mesmo. E eu sempre falo que medicina, ela tá aí evoluindo, é pra gente evoluir com ela. O que me horroriza são essas modas, entendeu? Você mexer no nariz porque você não tá bem no Zoom, sabe? Eu acho isso muito doido. Porque acho que as pessoas... Então, uma das questões também da internet, que é esse negócio do vídeo, que a gente sabe, né, meninas, hoje em dia, quem não faz vídeo tá ferrado. Porque tem que fazer vídeo. O vídeo, ele tem uma... Ele impacta muito mais as pessoas, né? Você faz coisas quando você assiste um vídeo. Você compra um produto, você não esquece do que você assistiu. Tem várias questões que são super importantes a respeito de conteúdos em vídeo. E tem muita gente que não consegue fazer vídeo porque não consegue se olhar. Não consegue ouvir sua própria voz, não consegue ver defeito em tudo. Então, a foto é uma coisa muito mais controlada, né? Você consegue se controlar ali naquela imagem, o ângulo. O vídeo, como a gente tá o tempo inteiro se mexendo, a gente não consegue controlar. E é uma das questões, assim, muito cruciais hoje, sabe? De conflito das pessoas. E é muito engraçado isso, porque eu acho que é totalmente geracional, sabe? Eu acho que daqui a pouco passa. E as pessoas não vão mais nem se dar conta que tem essa coisa toda. Também acho que é geracional. Eu queria que a vontade de fazer vídeo passasse. Mas sabe o que eu queria falar? Que outro dia que eu descobri que a moçada agora chama bunda de raba. Gente, eu achei tão feio. Eu sou muito tia, né? Muito vó. Eu achei tão feio. Eu não acho feio demais chamar a bunda de raba, não? Eu nunca ouvi isso. Aqui não chama. Eu também não. Raba. Deixa eu contar pra vocês. É porque que eu estou aqui tendo acesso ao fino do brega, né? No interior, a rádio toca músicas mais populares e tal. E aí, nesses funks, aqui é muito perto do Rio, assim, de certa forma, né? Guarani é uma cidade que é muito mais influenciada pelo Rio de Janeiro do que por Belo Horizonte. Eu estou na zona da mata, quase na divisa com o Rio. As pessoas torcem pelo Flamengo. E aí, a raba é o nome da bunda no funk. Interessante. Bota sua raba, não sei o que da raba. Gente, é feio demais, né? Bunda é tão lindo. Não é bunda? Bunda é bonito. Raba é muito feio, né? Eu me senti, sabe a Fran da Silva Sauro, com aquele rabo assim? É igual a família dinossauro, que a bunda tem um rabo, assim. A gente tem que pensar qual é a etimologia dessa palavra, né? Se ela de rabo, uai. Não. Bunda. Porque outro dia eu tava lembrando, né? Pode ser uma coisa indígena ou uma coisa africana, né? Porque as palavras, o português, ou francesa. Essa mistura é muito bonita, né?
É muito bonita. E outro dia eu tava lembrando, né, que a nossa língua, alguém tava lembrando que a nossa língua ela é bonita. Por que as pessoas falam bol se a gente tem cumbuca? Nada é mais bonitinho do que você falar cumbuca, ao invés de você falar bol. E aí você tá falando essa história de bunda, eu lembrei, né? Bunda é uma palavra bonita, né? Tem que ver qual que é a origem dela. Pode ser indígena, pode ser africana. Bunda é bom. Bunda é bom. Não, gente, e homem de bunda? E homem de bunda redondinho? Tem coisa mais bonitinha? Homem que tem bunda? Aquela tarada, né? Aquele que fica o fundilho da calça caindo, né? Tipo assim, atrás. Os bolsinhos assim pra dentro. Como é que é isso? O bolsinho? O bolso da calça pra dentro, sabe? Não tem a bunda, daí o bolso fica achatado, assim, caindo pra dentro, parece. Porque esse tem bunda, né? Porque não tem bunda. Esse que não tem, não gosto, não. Não. Ô, Mauri, conta aqui pra mim. Quando é que você vai lançar a sua... Eu não tô gostando de falar de assuntos mais porque daqui a pouco a gente vai chegar no seu assunto preferido e aí não tá cabendo esse assunto aqui hoje. Não tá cabendo esse assunto aqui hoje. Sexo cabe o tempo inteiro. Não é sexo. Não é sexo. É que ele deixa eu contar da coleção. Deixa eu contar da coleção. Não vou falar de intestino, não, imagina. Não tô falando de outra coisa. Não, é que eu fui falar de cocô outro dia, mas a pauta era saúde, tem tudo a ver. Vai lá, Maura. Não, muito escatológico daí. A minha coleção, queria contar isso pra vocês que é bem legal. A minha coleção, as estampas, são todas inspiradas no trabalho do Iberê Camargo, que é um dos grandes artistas brasileiros, né, de todos os tempos. Que, por sinal, era meu tio-avô. Era casado com a minha tia Maria. E eu faço parte de uma das embaixadoras da Fundação Iberê Camargo, né? Que nós somos todas voluntárias lá. Que legal, mano. Para ações, enfim, para divulgar, para botar a fundação para cima. Que a gente tem aqui uma fundação que é muito linda, que é um prédio maravilhoso que fica na beira do Rio Guaíba, que é onde tem o cartão postal da cidade, né? Que é o Pôr do Sol de Porto Alegre, que é super lindo. E aí eu faço parte da fundação, né? Obviamente, né? Por conta dessa coisa aí, né? Do parentesco, etc e tal. E eu sempre... Quando eu fui fazer o collab com essa marca que chama Maré Blue, que é uma marca que tem 60 anos de beachwear, que, aliás, vale super uma matéria com eles, porque eles vieram da Itália e trouxeram beachwear pro Brasil, lá há milhões de anos atrás. Eu não sei nem se eles não foram os primeiros. E foi aqui em Porto Alegre. E é muito louco, assim, porque eles falaram assim, a gente vai homenagear a Semana de Arte de 22, né, que o ano que vem completa 100 anos. Sim. Né? Então, as estampas vão ser inspiradas no trabalho de vários artistas, Anitta, etc, etc. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer a minha inspirada no Iberê, né, afinal de contas, né, para homenageá-lo. E aí, meninas, que lá antes da minha carreira televisão, jornalismo e comunicação, eu pintei dos 7 aos 23, assim. Fiz todas as escolas de arte que tem aqui, fiz também um semestre de uma faculdade de artes plásticas em Florença, na Itália. E aí voltei, assim, naquela dúvida, vou para as artes plásticas ou vou para televisão? E aí fui para televisão e as coisas, enfim, foram onde pararam. Mas aí que foi muito legal, porque foi uma oportunidade que eu tive de retomar um pouco esse lado, assim, que estava mais adormecido da minha vida, né, que é a pintura que eu amo. Então eu pintei duas telas que viraram as estampas da coleção, e daí digitalmente a gente fez algumas alterações em cores e ficou bem bacana. Então a coleção vai ser all sizes, né? A gente vai ter lá do P ao GGG, né, tipo 56, e vão ter modelos diferentes para os regulars, diferentes para os plus, né? Que também não é uma coisa assim para ser essa coisa botar um biquíni P numa menina gordinha, mas não, é uma coisa para uma mulher, né, da nossa idade, enfim, né, de seus 40, de seus 50, para tá tudo ali no lugar, né, segurando o que tem que segurar, mas de uma forma mais elegante, enfim, para não ficar nada vulgar. Então, vai chegar pra gente, Mauri?
Vai chegar pra gente em Belo Horizonte, em Guarani, em Brasília, em Porto Alegre. Vai ter venda online no site da Mareblu, né? Que é o mareblu.com.br. E eles têm alguns representantes aí, eu não sei. Tem até exportação. Acho que vai chegar em vários lugares, se tudo der certo. Tô torcendo aqui, vai né? Vocês dar. podem me seguir também lá no @maureenmota, que lá eu posso dar informação, enfim, todas essas coisas no Instagram. Maravilhoso. Vamos para as nossas dicas? Dicas Aspirinios. Eu tenho uma dica. Eu vi um filme esse final de semana que eu achei bem interessante no Netflix, que é o Wonder Boy, que é a história do diretor criativo da Bauman. Achei bem legal, assim, porque eu não sabia, né? Eu sabia que ele era muito jovem, enfim, toda aquela coisa, que ele era francês. Eu achava ele lindíssimo, né? Aquela boca, assim, eu sempre achei ele incrível. E aí, é uma espécie de documentário, né? Que é aquela coisa, assim, da genialidade de tu ver os bastidores da moda. Pra quem curte moda, é super bacana, né? Que a gente pode ver bastidor de coleção, de criação, né? Dos eventos, etc e tal. E, ao mesmo tempo, acompanhar o drama, né? Pessoal dele, que é um menino que foi adotado. Eu achei super interessante, assim. Achei bem legal. Adorei. Indico muito. Wonder Boy no Netflix. Maravilha. E aí, Nath? Gente, eu tô com efeito retardado de Chico Buarque. Nunca fui apaixonada por Chico Buarque. Tô encantada por ele. Porque, assim, ele acabou de casar. Eu vi, casou hoje com uma moça de 47 anos. Podia estar casando comigo, por exemplo. Ele... Eu nunca me ative muito à vida dele. Eu sempre fui Caetano. Não que você tivesse que fazer essa opção, mas sabe aquela coisa, Flamengo ou Fluminense? Eu era Caetano, quer dizer, eu sou Caetano, afinal de contas, né? Nunca tinha dado chance para Chico, mas eu dei uma chance agora para ele na minha vida, que desde ontem eu só ouço Chico Buarque, entendeu? Efeito retardado, tá, gente? Eu sei que todas vocês que estão ouvindo as Perennials amam Chico Buarque. Não, eu nunca deixei, né? Nunca falei, mas eu também sempre fui mais Caetano, Nath. Tô contigo. Você sempre foi mais Caetano? Sempre. Eu sempre fui mais Caetano. Muito mais. Total. Ai, que Caetano é muito melhor, né? Assim, ele é um cara que ele produz mais do que o Chico, né? As músicas, pra mim, são mais legais. Pra mim, tá? Sim. Meu gosto. A música me chama mais. Também acho. As letras a gente se identifica, né? Do Caetano fala de amor... enfim. E o Chico Caetano é meio amigo da gente, né? Assim, ele podia estar aqui fazendo podcast pra gente, passando mal de rir, né? Mas o Chico tem uma nobreza, gente, assim, mas o que eu fiquei muito encantada, assim, como ele é um homem preparado, inteligente e... Sim. Né? Eu fiquei muito encantada. E a relação dele com os netos, tô, assim, completamente apaixonada. Tu mergulhou de vez na vida. Tu tá seguindo, tipo, no Instagram e tá vendo isso? Não, isso no documentário da Netflix. Tá. Nem sei, na real, se é um doc novo, mas ele apareceu pra mim como super fresh, assim. Na verdade, talvez ele tenha entrado pro catálogo agora, mas não necessariamente significa que ele seja um lançamento, né? Quer dizer, é um artista brasileiro que chama. Aí fala um pouco daquela história dele, do irmão alemão, que ele foi descobrir só mais tardiamente. Do livro, né? Que ele tem esse irmão. Ele teve, né? Sabe que eu cresci muito... meus pais eram muito musicais, assim. E a gente ouvia muito Chico, Bethânia, Elis, Caetano, Gil, Djavan. Então era uma coisa assim, passei a minha vida inteira ouvindo esses caras, assim. O Chico sempre teve esse viés, né, super político, né? Tinha essa coisa também... ele era moda, né? Ele era um ídolo da geração dos meus pais. Então, nossa, o tanto que ele era gato, né, no auge dele. Lindíssimo. Ele é um homem bonito até hoje, tá? Até hoje. Ele era casado com a Marieta Severo. Você pegaria o Chico? O Chico? Não sei. Não sei. Eu vi hoje, por sinal, uma postagem que eu fui impactada, que também é um cara que eu trabalhei,
que é o Nelson Mota, que foi lá nos anos... Lá quando eu morava em Nova York, que eu fiz o Manhattan Connection durante um tempo de produção, e aí conheci o Nelsinho. E aí o Nelsinho, assim, agora também casou com uma mulher... Nelsinho eu não pegava não, mas o Chico uma mulher pegava. de 40 e poucos anos. E aí é Nelsinho muito não dá pra engraçado, pegar porque não, eles estão gente. a mil. O que eu queria dizer é que eles estão a mil, assim, sabe? Chico, Nelsinho, tá todo mundo bombando. Amor, muito legal. todos animadíssimos. Eu quero saber se a Fernanda pegaria o Chico. Não. E muito menos o Nelson Mota, né? Não. Não. Também não. Definitivamente não. 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 Tem outros. Ai, Mas gente, eu o não tô Chico eu podendo acho que dá falar pra nada. pensar, Natália. Tem outros. O Chico acho que dá pra Chico, pensar, né? Dá pra pensar no Chico, né? Eu acho Tá. que dá. Não, eu deixo ele ali no patamar de ídolo mesmo e tá tudo certo. De ídolo. No panteão dos ídolos. Tá tudo certo. Porque eu acho que esses homens têm uma vida muito interessante, né? Então, assim... Eu acho que um homem desse, ele começa a contar uma história pra você. Dá pra gozar ali. Dá pra gozar ali já. Não precisa nem Eu falei casar pra não ficar muito feio pra mim, mas... Enfim. Não, mas eu acho que ali já dá pra se animar, né? Não precisa o resto, né? Porque, tipo assim, acho que é tanta história interessante, né? Nossa senhora, Fernandinha tem que dar a dica, porque senão ela vai ficar nervosa e vai acabar o programa. Fernandinha, vai lá. Nervosa? Eu sou nervosa, Nath? Você não tem, amor, você não tem um horário, que nós já estamos extrapolando em 15 minutos. Tem. Eu e James. Vamos falar de cinema. Gente, minha dica não tem nada a ver com Chico Buarque, nem com moda, nem com nada. Eu aproveitei a onda agora do 11 de setembro e fui assistir uma série curtinha da Netflix que chama Turning Point, que é Tempo de Virada, que conta a história do 11 de setembro, só que começa em 1979, com a invasão da Rússia no Afeganistão, e conta toda a trajetória do Talibã, de toda a história do Afeganistão, até chegar no 11 de setembro. Aconteceu o 11 de setembro, pegar o Osama Bin Laden, até chegar nos dias de hoje, com a tropa americana saindo do Afeganistão. É uma história envolvente para quem gosta de história, para quem gosta de entender geopolítica como eu gosto, entender como é que o mundo funciona, que não existe bem e mal totalmente. Essa série, ela é um pouco do que é o mundo, sabe? Desse xadrez que é o mundo. Então, assim, não existe mocinho totalmente, não existe bandido totalmente. Existem nações que têm suas peculiaridades, suas ideias, e que culminou aí num horror que foi o 11 de setembro, culminando agora, né, com a ascensão do Talibã novamente no Afeganistão, do Talibã, mas assim, para quem gosta, como eu, é uma história que você vai entendendo do porquê do 11 de setembro, do porquê que os Estados Unidos continuam no Afeganistão, do porquê que eles saíram né, agora. Fernanda? Fundamental assistir. Fundamental, Mauri. Para quem quer entender o que é o mundo, sabe? Porque as pessoas ficam muito achômetro, né? E, na verdade, tem que dar uma Nossa, todo mundo aprofundadinha. informado pelo WhatsApp, né, gente? A galera tá E essa informando pelo história... WhatsApp. E essa história especificamente, assim, você vê que quem sofre mesmo são os civis, sabe? Civis. São os povos sempre que se ferram numa briga de poder aí, sabe? E que... É o que eu tava até falando com meu marido. Nada justifica, nada, em absoluto, o 11 de setembro. E eu que vi o memorial, ainda assim, até hoje eu sou impactada por isso. Mas você vendo esse documentário, você entende como chegou a esse ponto. Sim. Nada justifica, mas você entende como chegou a esse ponto. Os americanos não são tão vítimas assim, né? Não, enfim, mas é o que eu falei. Os civis sempre vão pagar. Sim. Sempre. Essa A brincadeira. gente tá vivendo um momento muito louco, né, gente, na verdade. Assim, eu acho que tá assim, tá uma coisa de extremismo pra tudo na vida.
né? Para posicionamento, para polarização. Tá complicado. Então assim, tá muito difícil, sabe? E eu acho que a pandemia veio nos jogar na cara uma realidade, assim, muito doida, sabe? Mas, para não terminar nesse baixo astral dessa história, dessa história toda, entendeu? A gente vai ficando mentiroso. Por aqui. Esse discurso mentiroso. O nosso discurso aqui hoje foi super verdadeiro. Né, Nath? A gente quer te agradecer demais, Mauri. Uma alegria estar aqui com você, maravilhosa. Prazer, é isso. Minha negrinha, Obrigada, coisa querida. meninas. Obrigada, minhas queridas. Coisa querida vocês. Coisa Mas, querida. gurias, contem sempre comigo. Quando precisarem, me chamem que eu tô aqui pra fazer parte. Quando voltar a vida semi ao normal, que a gente estiver vacinado e tudo, a gente vai combinar de voltar a Porto Alegre. Eu vou voltar pela segunda vez pra gente tomar e pra ver aí o pôr do sol aí em frente ao Mauro, você não acredita que a nossa maior audiência depois de Minas é Porto verdade, Alegre? É Porto Alegre. Você as gurias e as gentes. Mas rola um match. Que legal, agora vai ter mais gente ainda, porque eu vou divulgar a Fuzel aqui. Isso. Esse episódio. Maravilhosa, obrigada, amore. Um beijo, querida. Beijo. Tchau, meninas, valeu. Fernandinha também, né, então.